Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Com 130 anos de história, a editora Melhoramentos criou nesse meio tempo um catálogo robusto, com mais de 1000 títulos, principalmente nas áreas infantil e juvenil, e autores importantes como Ziraldo, Ruth Rocha, Maurício de Souza e Pedro Bandeira, entre tantos outros. Mas, mesmo em um ano conturbado, decidiu apostar em uma série de mudanças e seguir para novas direções. No início do ano, por exemplo, anunciou a contratação de Corina Campos, vencedora do prêmio Publish News 2019. E quem esteve por trás dessa contratação foi Fernanda Saboia, que também entrou para o time da editora em abril, no cargo de diretora-geral. Fernanda tem em seu histórico passagem por agências de publicidades, experiência no meio digital e o trabalho na gigante Coca-Cola. No episódio de hoje, Fernanda conta como tem sido o seu trabalho na Casa Centenária, as novas contratações, dentre elas, o novo livro de Christian Figueiredo, já figurou na lista de mais vendidos do Publish News, os paralelos entre a Coca-Cola e uma editora de livros e os planos para melhoramentos. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 142, do dia 3 de novembro de 2020, gravado no dia 29 de outubro. Aqui é Fábio Errara e estou com Thalita Facchini e Leonardo Neto e vamos ouvir a conversa com a Fernanda? Fernanda, super obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje no Publish News. Acho que é uma das primeiras vezes que você faz alguma coisa aí no mercado, né? Uma forma até de te apresentar para esse mercado. Seja super bem-vinda aí. O Publish News eu sempre digo que é a casa de todo mundo que trabalha com livro, portanto é sua casa também, então sinta-se muito à vontade. E Fernanda, você vem de uma indústria de um produto de massa com uma penetração quase que mundial, né? Acredito que tem a Coca-Cola em boa parte do mundo. E eu queria começar essa nossa conversa te perguntando quais foram as suas primeiras impressões quando você chegou na Melhoramentos, quais foram as suas primeiras impressões desse mercado, se teve algum choque cultural, se você falou assim, uau, isso aqui é muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida, e também que você contasse um pouquinho se você consegue fazer um paralelo entre essa indústria do refrigerante, essa indústria da Coca-Cola e essa indústria do livro. Existe alguma coisa que seja convergente? Existe alguma coisa que seja semelhante? Legal. Bom, em primeiro lugar, super obrigada pelo convite, pela recepção. Sim, acho que essa é uma das minhas quase primeiras entrevistas. Eu, de fato, ainda não falei muito para o mercado. Estou completando 7 meses agora, de casa, né, foram muito intensos e muito voltados para dentro, né, de casa, de entender, de mergulhar, de estudar muito essa indústria, tem muita coisa para fazer. Então, de fato, eu não fui aí para mercado, para fora, para me apresentar. Então, super agradeço essa oportunidade, tenho acompanhado muito o Publish News, é uma fonte para mim super importante, até nessa minha imersão. Então, muito honrada de estar aqui. Interessante você me perguntar, até vou começar pelo final da tua pergunta dos paralelos, né? Que uma das minhas primeiras impressões quando eu cheguei foi até justamente procurar os paralelos, porque acho que quando a gente está mudando muito, né, a gente também procura um pouco onde é que a gente se ampara, né? O que é familiar. E sim, eu acho que tem muitos paralelos. Óbvio que teve muita diferença para mim, são indústrias muito distintas, culturas muito distintas também em relação à casa onde eu vim, né, uma multinacional com outra cultura, para uma empresa que sim é mais familiar, inclusive, né, com também outra forma de fazer. Então sim, houve uma estranheza aí a princípio, mas que por outro lado também a gente está num momento de muita transformação, inclusive cultural, de gestão. Então, é uma oportunidade também de mudança, de fazer diferente, de fazer com a nossa cara, né, dos gestores que estão chegando. Então, isso para mim é muito motivador e muito animador,
né? Então, na verdade, não teve muito tempo do choque, teve muita, assim, vontade, poxa, que legal, eu tenho quase uma página em branco para mexer, né? Então, isso me dá muita animação, muito gás, né? Mas voltando aos paralelos, né, eu acho que tem bastante coisa. Eu acho que, assim, o primeiro lugar é que, óbvio, assim, não falando de bebida especificamente, mas falando primeiro de marketing, né, e de comunicação, que é da onde eu vim. O primeiro ponto é isso, é sobre comunicação, né, que a Coca-Cola, embora seja uma indústria de bebidas, ela é uma empresa de marketing no fim do dia, né? É uma empresa que se move por marketing. Então, a Coca está muito ancorada em comunicação. E quando você vem para a indústria do livro, você tem muito essa parte de conteúdo, né? Obviamente, é o coração do produto, né? Então, em ambos os casos, você tem que estar muito antenado com tendências, o que está acontecendo, o que é culturalmente relevante, como é que você acha que são essas pessoas influentes, no caso, sejam autores, sejam os influenciadores, sejam essas personalidades. Então, você tem um paralelo muito claro aí em termos de indústria criativa, né, dessa identificação, né, do que está borbulhando, o que é relevante culturalmente para o teu público. Então, isso foi o mais fácil de identificar. Mas acho que um outro paralelo muito interessante também tem a ver com a cadeia de distribuição. Então, que da mesma forma que o livro é intermediado, né, a gente não, no geral, a editora não vende direto ao consumidor, raros são os casos, né, que você tem aí uma relação de, eventualmente, um e-commerce ou de uma editora que também é livraria. Você está intermediado por uma livraria, né, por um parceiro seu, por um distribuidor, e você tem que ter um engajamento dessa cadeia para você fazer o seu produto chegar no consumidor final. E isso se dá da mesma maneira para a indústria de bebidas e de alimentos, de bens de consumo em geral. Você também está intermediado pelo supermercado, pelo ponto de venda, né, pelo mercado de bairro, pelo atacadista. Você tem, da mesma forma, essa cadeia. E é muito interessante para como é que você tem que trabalhar a tua força de venda e o teu parceiro para que todos estejam muito alinhados e engajados com o teu produto, com a tua proposta, com a tua aposta de que aquilo vai ser um sucesso, né? De como você tem que trabalhar muito bem essa cadeia para estar todo mundo muito, muito alinhado de que não, esse produto é vencedor e a gente tem que fazer ele acontecer. Então, acho que isso é muito interessante e com certeza é um ponto de experiência que eu vivi lá, que eu consigo trazer para dentro da editora. Eu queria te perguntar, você vai fazer 7 meses ainda na Melhoramentos, né? É pouquíssimo tempo. E além desse primeiro passo de você identificar os paralelos entre uma indústria e outra, já dá para colocar alguma coisa em prática? Muita. Gente, o que eu trabalhei nesses 7 meses, eu estou considerando quase 3 anos aqui já. Mas teve muita coisa já que já deu para mudar, assim, já contratei autor, já lancei livro, inclusive. Então, eu sou muito acelerada, assim, tem uma urgência também, porque quando eu cheguei logo no início da pandemia, né, e a Melhoramentos, ela tá muito, assim, nos últimos anos, muito voltada para a escola, né, e pouco distribuída digitalmente, né, então a gente estava com pouca penetração aí com os clientes de e-commerce, por exemplo, e a gente se viu numa situação ali em abril, com escolas fechadas e livrarias fechadas. E como é que você faz para fazer faturamento? Né? Então, estava numa situação muito delicada. Então, de fato, eu tive que colocar muita coisa em prática num curtíssimo prazo. Né? Então, tanto no movimento de trabalhar melhor os nossos clientes de e-commerce, que era uma coisa que a gente não fazia muito bem, quanto do ponto de vista de trabalhar melhor o nosso catálogo e trazer mais opções de produto que não fossem exclusivamente para a escola. Então, a gente, de fato, teve também que revisar, a gente revisou todo o nosso plano de lançamentos, a gente, infelizmente, teve que cancelar muita coisa que a gente ia colocar na rua e trazer novas opções. Mas, Fernanda, a gente também vendo na sua carreira, você passou muito por digital, né? Você passou um pouco, comentou um pouco, mas falando mais sobre conteúdo em digital, né? Eu achei muito interessante que a Melhoramentos já também trabalhou muito com inovação. Ela foi uma das primeiras a lançar um dicionário em formato sem ser do livro, né? Era na época do CD-ROM, que, né, já também, mas já entrou no mercado, e-book, audiobook também. Como que você vê, primeiro, o estado da sua editora, mas também do mercado editorial, onde você pode
pode analisar ali? Eu acho que digital é um caminho sem volta, assim, não que o digital vai tomar o espaço do livro, eu não acredito nisso, eu acho que o livro físico vai continuar tendo o seu espaço, por N razões, né, mas eu acho que o digital, ele vai existir como opção para quem quer só digital, ele vai existir como opção para quem quer os dois, né, ele vai existir como complemento da experiência, então, assim, tudo, se você pensar, tudo é digital hoje, no nosso dia a dia, né? É muito difícil você ser excluído digitalmente, nem que seja por uma pesquisa de preço que você faça. Então, você tem que estar, de alguma maneira, ancorado ali, nem que seja para uma extensão da experiência com aquele livro, né? Se você pode ter lido o livro físico, você, de repente, vai pesquisar para saber mais sobre o autor, você vai querer ter uma experiência mais imersiva, você vai querer pesquisar sobre, sei lá, se existe uma extensão daquela história, né? Então, eu acho que existe muito espaço para você pensar digital de uma forma, sob o ponto de vista de conteúdo, né? De uma forma além do e-book e do audiobook, inclusive. Eu, particularmente, acredito muito no audiobook e eu acho que existem formatos ainda para serem explorados, até menos tradicionais, né, do que vem sendo feito em audiobooks. O crescimento de podcasts está aí para mostrar isso para a gente. Então, eu acho que dá para a gente explorar bastante, mas eu também acredito na parte, principalmente do educacional e do infantil, na questão da leitura mais interativa, mais imersiva, de questão de realidade aumentada, né? Então, de que tipo de experiência complementar você pode trazer ao livro físico para a criança que está interagindo com aquele conteúdo. E, de novo, não como uma substituição, mas como uma adição, uma experiência complementar ou algo do tipo. E que também, eventualmente, pode até ser uma substituição, né? Acho que vai ter espaço para tudo. E vai estar muito mais na mão do leitor escolher o que é mais confortável para ele. Fernanda, você disse para a Thalita que nesses 7 meses de melhoramentos você já contratou e já lançou livro, né? Ou seja, já deu tempo de fazer, inclusive, isso. Eu queria saber, exatamente, você está atuando como uma diretora editorial? Você está nessa função de aquisição de títulos também? Me chamou a atenção você dizer isso, eu não sei se foi sob minha gestão, já contratamos e lançamos, ou se você, de fato, está envolvida nesse processo de aquisição. Eu também estou um pouco, né? Eu sou diretora-geral, eu não tenho oficialmente uma função de diretora de aquisição, mas eu estou atuando como, temporariamente. A gente está preenchendo uma posição de gerente editorial, estou finalizando um processo seletivo para preencher essa vaga. Nesse meio tempo, eu sim tenho entrado mais... Eu sou muito mão na massa, né? Então, assim, não tem um lugar onde eu não me meta muito, seja no comercial, no marketing ou no editorial. E eu acabei me envolvendo muito com o editorial e confesso que fui mordida aí por um bichinho da aquisição também. Então, eu estou, nessas últimas semanas, sim, em contato com agente literário, estou em contato com o autor, estou fazendo aquisição, estou revisitando o catálogo, então estou tendo aí minha experiência como editora também de aquisição, mas não é uma função que eu vou ocupar formalmente, né? Mais uma experiência aí nesse meio tempo. E uma outra questão, você falou de você estar com um processo seletivo para contratar um editor, né? Desde a sua chegada, na verdade, coincidiu com uma série de mudanças de pessoal aí dentro, né? A Corina veio, pessoas que tinham anos de casa saíram. Isso faz parte de uma reestruturação, de uma reinvenção da Melhoramentos, que é uma empresa com 130 anos. Você vê se você está conduzindo esse processo de transformação da empresa, de alguma forma assim? Sim, isso faz sim parte dessa transformação que a gente está fazendo. Então, quando eu cheguei aqui, como eu falei, né, teve esse choque cultural, sim, da gente entender onde é que a gente estava, né, e para onde a gente queria ir. Então, eu cheguei com uma missão muito clara de transformação da editora, né, e de como é que a gente leva essa editora para outro patamar. E como que a gente posiciona essa editora para o futuro, para os próximos 130 anos. E para isso acontecer, a gente tem que mudar a forma de como a gente está atuando, do que a gente está fazendo. Então, a gente tem metas bem agressivas de crescimento, né? E aí não só de transformação do ponto de vista digital, de conteúdo, mas de negócio mesmo, né? Do que a gente quer ser, né? E de onde que a gente quer se posicionar. A Melhoramento já foi uma editora muito maior do que é hoje.
Então, a gente sim quer ter uma participação de mercado muito mais expressiva, a gente quer recuperar a liderança em segmentos onde a gente já foi líder e a gente não é mais. A gente quer também, eventualmente, expandir para outros segmentos que a gente deixou de atuar ou até nunca atuou. Então, a gente está avaliando também essas opções. E, para isso, também exige uma transformação cultural da forma de fazer. É uma empresa, assim, centenária, né? São 130 anos, em que existe uma cultura interna que estava muito acostumada a fazer as coisas de uma certa maneira. Hoje, o mundo exige que se faça de uma outra forma, uma forma mais ágil, mais dinâmica, uma forma diferente de pensar, e a gente, sim, está conduzindo esse processo está sendo conduzido não só na editora, mas na Melhoramentos como um todo, e a gente tem o Rafael Gibini, que é o nosso CEO, e sim, eu estou promovendo uma reestruturação na equipe. Eu contratei a Corina, eu trouxe também o Alex, que é um gestor de marketing, que essa posição, por exemplo, não existia dentro da estrutura. A própria posição da Corina também não existia, era uma função acumulada com o meu cargo, né, de liderança comercial. Então, a gente promoveu, de fato, uma reestruturação dentro do organograma, né, então, do que fazia sentido em termos de estrutura, e olhando também as pessoas, que perfis que estão adequados para a gente chegar onde a gente quer no futuro. E a gente está conduzindo esse processo, e óbvio, não é uma questão simplesmente de, vamos trazer pessoas, vamos trocar pessoas. Não, é uma questão também de trazer uma nova mentalidade. A gente está investindo muito também em programas internos de trazer coisas novas para as pessoas, de pensar em programas de avaliação de desempenho, né, pensar como é que a gente vai motivar, deixar claros os objetivos e remunerar essas pessoas de acordo com esse atingimento. Então, obviamente, isso não é simplesmente uma questão de, estamos trocando as pessoas. Não é sobre isso. É sobre uma adequação a essa nova realidade e como os negócios também das empresas que estão sendo bem-sucedidas, as empresas do futuro, também querem se posicionar. E essa transformação passa também pelo catálogo? Eu pergunto isso porque, enfim, se eu falo em melhoramentos, eu penso num catálogo muito robusto, construído ao longo de 130 anos, é claro que é um catálogo portentoso, né? Mas que também tinha lá grandes clássicos da literatura infanto-juvenil, e me vem a memória de pronto o Zé Mauro Vasconcelos e tudo mais. É uma casa que, para mim, está muito ligada a nomes do peso de Zé Mauro Vasconcelos, por exemplo. E aí, nessa semana passada, que a gente está gravando na quinta-feira, né? Então, há uma semana, na sexta-feira da semana passada, a gente deu destaque aí para o livro novo do Christian Figueiredo, que é um perfil, para mim, bem diferente do perfil de melhoramentos. Se me perguntassem no começo do ano, eu não conseguiria imaginar o Christian fazendo parte desse catálogo. Isso já é dedo seu aí nessa transformação? Sim. Isso, quando eu cheguei, o Christian estava até lá, né, dentro da listinha, então não foi uma coisa que eu trouxe, ele já estava ali prospectado, eu finalizei essa negociação, porque eu falei, na hora que eu vi o Christian, eu falei, gente, a gente tem que fazer. Se já está aqui, se já está pré-negociado, a gente tem que fazer. Porque, sim, faz parte dessa cara nova que a gente está querendo dar. Por que isso, né? Eu não quero abandonar o que a gente fez, pelo contrário, foi o que você falou, a gente tem um catálogo super consagrado e que fez da Melhoramentos o que ela é hoje, e isso vai ser preservado, né? Até porque é muito rico isso, a gente tem o Zé Mauro, a gente tem o Ziraldo, né? A gente tem grandes nomes aí no nosso catálogo, que são best-sellers há anos, né? Que são livros adotadíssimos em escolas, são livros que são atemporais, né? Mas que, assim, a gente também precisa pensar em como reeditá-los, como que a gente também traz eles para uma contemporaneidade. Então, a gente fez agora, inclusive, esse ano a gente lançou o Meu Pé de Laranja Lima em quadrinhos, que aí é uma nova leitura, uma nova roupagem. Então, a gente também tem que pensar como é que a gente se moderniza para essas novas gerações. A gente também não pode ficar parado no tempo. E a gente também tem que pensar o que a gente vai trazer adicional a esse catálogo. Então, dentro do que a gente está pensando de mudança de catálogo, tem sim uma parte mais voltada para trade e comercial,
né, que é um ponto que a Melhoramento se afastou um pouco nos últimos anos. Então, daí uma escolha, por exemplo, por um Christian Figueiredo, e sim uma aproximação maior do público juvenil, que também foi um público que a gente deixou um pouco de lado e que a gente perdeu bastante participação nos últimos anos, e que é um público que a gente precisa ter mais relevância, e aí a gente precisa ter mais relevância cultural, e a gente precisa entender o que faz sentido para esse jovem hoje. Então, sim, o Christian faz todo sentido nesse movimento. E uma linha também mais indo para o Young Adult, que a gente está, por exemplo, com o Rafael Dracon, que esse sim já foi uma contratação exclusivamente da minha gestão, que a gente está lançando agora em novembro. Então, são nomes novos que são diferentes do que a gente está acostumado a fazer, mas que sim fazem parte dessa transformação de catálogo. Você disse, né, aspas, a Coca é uma empresa de marketing no fim do dia. Hoje, por uma casualidade, hoje, quinta-feira, né, o dia que a gente está gravando, a gente trouxe um artigo da Cindy Leopoldo, que está brilhante, aliás, e ela fala justamente sobre essa formação de um público leitor, entendendo esse público leitor como um consumidor de livros, portanto, formação de uma base de clientes, né, de consumidores de livros, do produto que você agora produz. E aí teve um comentário aqui do Jaime Mendes, ele elogia ali o tema que a Cindy escolheu, e ele faz a seguinte colocação: a Coca-Cola, a Disney, etc., sempre sabem como é importante criar hábitos na infância. E com isso eles conseguem consumidores para sempre, né? Você vê isso, que a indústria ela tem uma responsabilidade na formação do leitor, na formação dessa base de consumidores de livros, e se sim, como é que você vê o seu papel nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu acho que a infância é um momento crucial para você desenvolver o hábito de leitura. Eu, como mãe, inclusive, acredito muito nisso. E como leitora, né, o meu hábito de leitura ele foi fomentado na infância. Eu tive exemplos aí, e até em pesquisas você vê, o próprio Retratos da Leitura mostra isso, das influências que mulheres, as mães, as professoras ou outras figuras têm nessa formação. Então, sim, eu acho que é uma fase essencial para isso. E acho, sim, que isso é uma, assim, não sei se é uma responsabilidade da indústria como um todo ou de empresas que escolhem ter essa responsabilidade, mas eu acho que deveria ser da indústria, porque se isso é para a formação do leitor, isso deveria ser uma preocupação da indústria, né? Mas eu acho que isso, com certeza, é um valor muito caro para melhoramentos, né? Falando do nosso propósito, do nosso valor, né, de melhorar esse amanhã, né, essa formação, isso sempre teve muito ligado ao que a Melhoramento escolheu para fazer, de desenvolvimento, né? Então, eu acho que sim, está muito arraigado no que a gente se propôs a fazer. E acho que, como editora, né, a gente tem sim uma responsabilidade de escolher muito bem o que a gente vai publicar, né, em termos de conteúdo, para oferecer um conteúdo de qualidade, que ofereça diversidade de autores, de opiniões, de pontos de vista, de diversidade cultural, né? Hoje se fala muito da questão de indígena, racial, né? De temas, inclusive, que a gente fala tanto, né? Da questão de bullying, por exemplo, de questões digitais, né, que acontece. Então, acho que tem muitos temas muito interessantes para serem tratados e explorados, inclusive, que dão suporte aos pais e escolas em questões que são críticas, né, para o desenvolvimento. Então, eu acho que tem muita responsabilidade aí envolvida. Óbvio, né, não é um peso que uma editora vai carregar sozinha, nem uma indústria, porque isso é a educação da sociedade, dos pais, é uma responsabilidade compartilhada, mas eu acho que sim, a gente deveria abraçar a nossa parcela aí nisso. Agora, pensando em marketing como sua formação também, como você consegue analisar a situação, a Melhoramentos com marca e pensando também em marketing relacionado mais ao seu público leitor, né? Você comentou em alguma parte também que, claro que você tem que falar com o livreiro, com o B2B, né? Mas e como que existe uma mudança dos últimos anos das editoras começando a falar com os leitores, não através das livrarias, né? O que você acha disso e como que você acha que a posição da Melhoramentos estava sendo e qual que é a proposta de uma mudança também?
Eu acho que a Melhoramento estava muito tímida, né, em termos de marca. Acho que tem um awareness aí grande, né? Não tem ninguém que eu pergunte que não conheça Melhoramento de alguma maneira. Existe, obviamente, um residual de conhecimento de marca muito grande, mas que não necessariamente é bem trabalhado, né? Não existe uma clareza necessariamente do que a empresa é, do que a empresa faz, né? Porque existe ainda, por exemplo, muita gente que acha que a gente ainda faz caderno, porque existe essa memória associada da infância, né? Então, ainda existe uma necessidade da gente comunicar melhor, né, assim, o que a gente está fazendo hoje. Então, eu acho que sim, a gente vai trabalhar melhor essa comunicação. Eu não posso ainda adiantar muito como, mas sim, a gente está pensando nisso. É uma coisa que ainda está em desenho, mas sim, esse movimento, ele está acontecendo não só aqui no Brasil, né, mas fora, das editoras estarem procurando esse público direto, e eu acho que é o que vai acontecer, é inevitável, porque você tem que gerar demanda no final, né, para procurar o seu produto na livraria. Você tem que ter uma marca forte, você tem que fazer isso, você tem que construir essa relação e construir uma base, né, de público fiel ali. Então, eu acho que a gente não vai fugir disso, mas eu acho que a gente vai ter um trabalho grande de casa aí em como é que a gente reposiciona essa marca e faz uma comunicação mais clara para o nosso leitor, afinal, de quem é essa nova Melhoramento. E, Fernanda, a gente já estava para marcar uma entrevista com você há algum tempo, mas você está com uma agenda muito ocupada, né? E até no começo desse mês teve a Feira do Livro de Frankfurt, e eu queria saber como que você trabalhou dentro de casa, conversando com as pessoas de Frankfurt. Como é que foi essa experiência de participar da feira dentro da própria casa? Foi interessante, assim, conversar com muitas editoras de fora, né, e agentes, e entender outros catálogos, entender como é que estava a situação, inclusive, de pandemia em outros países, né, como é que isso afetou. Mas, óbvio, eu imagino que isso não tenha sido nem 10% do que é a feira, né? Então, fiquei um pouco frustrada de não poder participar logo no meu primeiro ano. Então, eu estou ansiosa para o ano que vem. Eu espero que eu possa... Todos, né? Então, assim, Mas acho que, por outro lado, para o meu primeiro ano, né, considerando toda essa agenda aí, que sim, está pesado, por outro lado, foi mais fácil de conciliar com outras agendas, né, que a gente está tendo internas. Mas foi mais difícil de balancear o todo, né? Acho que quando você vai para a feira, você está ali focado. Você está uma semana fora e você está focado naquilo. Quando você está em casa, ou seja, na editora, ou enfim, mas você tá, né, você não está fora, você está trabalhando, está dividindo a sua atenção das reuniões da feira versus as outras coisas que estão acontecendo. Então, você acaba tendo a tua concentração aí dividida. Então, eu acho que acaba não sendo tão produtivo neste sentido, né, como uma experiência imersiva, né. Então, acho que... E conversando com algumas pessoas do mercado, acho que outras tiveram a mesma opinião, assim. O trabalho não parou, né? Nunca para, mas acho que as pessoas entendem que aquela semana é uma semana que está todo mundo fora. E dessa vez não foi assim. Então, eu acho que teve essa dificuldade. Mas, no geral, acho que o saldo foi bom, assim, para conhecer muita coisa de fora. Fiquei enlouquecida com os catálogos, queria ver tudo. Então, foi bem interessante. Você disse que foi, de certa forma, picada por esse bichinho da aquisição, né? Deu para pescar alguma coisa nessa feira estranha de Frankfurt? Você fechou alguma coisa que você tenha negociado ali durante os dias da feira? Ainda estamos em processo de. Então, sim, tem alguns títulos que a gente está finalizando as avaliações, mas a gente estava com um catálogo muito cheio também de coisas que a gente não lançou esse ano, né? Então, a gente está sendo seletivo. E tem reuniões que ainda estão acontecendo. Então, estamos nesse processo. Mas tem muita coisa que a gente está... Mas teve um título que a gente contratou, que não foi necessariamente da feira, mas foi na época de feira, que a gente está muito feliz com a contratação. Daqui a pouco a gente anuncia. Suspense.
E eu torço muito para que no ano que vem eu possa te encontrar em Frankfurt, porque eu fico pensando como é ir para Frankfurt sendo da Melhoramentos, né? Porque Alfredo Weisflog tem um nome em Frankfurt, uma presença em Frankfurt, como é que eu posso dizer? Quase uma pessoa onipresente na feira nesses anos todos. Acho que tem 50 anos que ele vai à feira, uma coisa assim, há muitos anos. Então, ser uma pessoa ligada a ele ali, você vai sentir que tem uma diferença, eu acredito, sabe? Que você vai ter tapis rouge para você em algum momento por conta da Alfredo. Depois você me conta se aconteceu ou se não aconteceu. Pode deixar. Não, gente, Alfredo é super bem relacionado em todos os lugares. Ele é ótimo. Mudando só um pouco do tom, é claro que assim, esse papel que você está assumindo é um desafio enorme, né, de colocar a empresa em outros caminhos, etc. Né? Só que também 2020 não nos cansa de dar surpresas ruins. E você começou já no meio da quarentena, da pandemia, e se enfrentou tantos desafios. A gente vê, né, nas últimas edições do Publish News que existem sinais de melhora, números bem interessantes. Mas como que foi essa experiência que eu não consigo nem nominar? Bom, sendo super, super honesta, assim, no início foi pânico. Eu falei assim, gente, e agora, né? Estou chegando, eu tinha uma expectativa, né? Cheguei aqui, eu falei, gente, tá tudo fechado, o que eu vou fazer? Só um minutinho, porque você está conversando já faz um tempo também, né? Não aconteceu alguma coisa. Então... quando eu fechei, não estávamos em pandemia, né? Então, eu fechei, eu estava vindo para fazer uma coisa. Aí eu estava com muitas expectativas. Eu falei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Várias ideias. E aí, quando eu comecei, eu falei, bom, deixa eu guardar tudo isso aqui que eu pensei para depois, né? Porque temos coisas mais urgentes para resolver agora. E sim, óbvio, tem aquele momento, né? Nossa, e agora? Mas, assim, gente, respirar fundo e vamos resolver. Né? E acho que a gente conseguiu se movimentar bem rápido para a gente se reposicionar ali, né, no mercado e conseguir trazer faturamento rápido. E fico bem feliz de dizer que a gente vai ter um resultado esse ano que não vai estar muito longe do que a gente teve no ano passado, né? Então, a gente está com uma boa expectativa, principalmente agora, nesse final de ano, a gente está tendo uma boa resposta de mercado, a gente está superando aí nosso faturamento de trade, muito embora a gente esteja com escolas fechadas, né, vendas de governo também não estão com a mesma expressividade do ano passado, mas a gente está tendo um ótimo resultado, por outro lado, em outros lugares onde a gente não estava tão fortalecido. Então, a gente está conseguindo compensar isso. Então, estou bem animada com os números que a gente está conseguindo alcançar com essa reversão aí de rota. Então, tenho uma boa expectativa de fechamento de ano. Obviamente, não posso abrir números, mas acho que a gente vai ter uma boa surpresa aí até o final do ano. E só mais mencionando também o texto da Cindy, falando sobre, mas em forma geral, assim, que a gente está, o leitor hoje em dia, na verdade, não é só um leitor, você está brigando por tempo de espaço, né, tempo de tela dele, de certa forma, né, tipo, se ele não está lendo, quer dizer que ele está, sei lá, numa rede social, tá vendo uma série, etc, né. Qual a sua visão em relação a isso e de futuro? Como a gente vai, você já falou um pouquinho disso, mas como que você acha que tem que ser uma estratégia, além de pegar os leitores mais novos, etc., mas como que é também pegar esse pessoal do trade que já tem uma formação, teoricamente, de leitor, né? Eu concordo, assim, com essa afirmação da disputa de atenção, né? Isso é uma coisa que, assim, eu já vejo há algum tempo, do ponto de vista de comunicação, de marketing, né, a gente já fala disso há algum tempo. Essa é uma disputa ferrenha, porque hoje o celular é campeão aí, né, no tempo de tela de qualquer um de nós, e principalmente dos adolescentes. E a gente vê redes sociais, Netflix, né, videogame, né, então você tem, de fato, muito entretenimento disponível que concorre com o nosso produto.
né? Então, é de fato uma disputa difícil, né? A gente não pode olhar para os nossos concorrentes só dentro do livro. A gente tem que olhar de uma forma muito mais ampla. E acho que isso vai obrigar todo o mercado a olhar de uma forma diferente para a seleção de conteúdo do que a gente faz, dos títulos que a gente publica. Então, olhar de uma forma mais ampla essa curadoria do que é relevante, né, fora do mercado editorial, inclusive, nessa disputa de atenção. Então, acho que isso vai nos forçar a ir mais fora da caixa, pensar em mais multiplataforma, né, e nesses cross. Então, a gente já vê hoje também muitas editoras buscando esses títulos que estão presentes, né, no audiovisual, né, obviamente porque isso dá força, isso retroalimenta. Então, antes, se o livro virava o filme, agora pode ser que o caminho seja inverso, inclusive, a série vire um livro. Então, a gente tem que também estar atento a esses movimentos, mas eu acho que vai ser um desafio interessante, assim, de como que a gente vai captar a atenção, tanto do ponto de vista do conteúdo ser muito relevante, quanto do formato da experiência que a gente oferece para o leitor, né? Acho que são esses dois pilares que a gente vai precisar reinventar de alguma maneira. Mas eu acho que o ponto principal ele está no conteúdo. Se o conteúdo é bom, né, ele vai funcionar, ele vai vender, né? Então, o ponto é você... Quem vai conseguir se sobressair é quem tiver a capacidade de identificar mais rápido e melhor o que é esse conteúdo. E acho que para isso a gente vai ter que estar muito mais aberto ao que é essa nova literatura, talvez, né? E não estar tão preso ao conceito de autor que existe hoje, né? Acho que talvez a gente tenha que estar um pouquinho mais aberto a isso. Gente, é isso? Tem alguma coisa que a gente não abordou aqui, Fernanda, que você gostaria de falar? Alguma coisa que ficou? Algum recado? Alguma vontade que você tenha aqui e alguma novidade que você possa contar pra gente? Bom, primeiro, assim, eu fiquei muito feliz com a recepção que eu tive na indústria. Acho que isso foi um ponto que me surpreendeu positivamente. Com todas as pessoas que eu falei, inclusive de concorrentes, de mercado, acho que eu fui muito bem recebida por todo mundo. Acho que isso foi muito interessante. Para troca de ideias, assim, para dicas, indicação de profissionais, achei muito, muito interessante, né? Achei legal, uma indústria receptiva, disposta e que não me olhou estranho por eu ser de fora, né? Então, acho que fica um agradecimento aqui, gostei da recepção. Então, acho que isso foi muito bom. De novidades nossas, temos o livro do Rafael Dracon, vou fazer o meu merchan, que está entrando agora em novembro. Então, estamos lançando o 4º livro da série dele, dos Dragões de Éter, e relançando os outros 3 livros. Um autor que eu fiquei super feliz de trazer, e que marca, né, essa nova etapa nossa. Então, teremos, espero, novidades para o ano que vem com ele também. E é isso, temos outras coisas aí no forninho, mas que ainda, como não tenho contrato assinado, eu não posso contar. Mas tem muita coisa legal. Quero ousar, quero trazer coisas novas, quero reinventar catálogo, reinventar coisas que tem dentro de casa. Então, quero fazer diferente, assim, vamos com tudo. Muito bem, boa sorte para você, Fernanda. Obrigada. E não deixe de contar essas novidades para a gente quando elas estiverem saindo do forno, tá bom? Pode deixar. E vamos agora para as nossas indicações? Quem gostaria de começar? Eu posso começar? Então vai lá, Leonardo. Eu estou bastante ansioso, Fabinho, porque hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, e amanhã entra a 4ª temporada de uma série que eu já indiquei aqui, mas eu estou indicando, então, portanto, a 4ª temporada dela, que é Somebody Feed Phil. Phil é um sujeito que viaja pelo mundo visitando restaurantes e vivendo experiências, e agora, nessa 4ª temporada, ele vai passar por São Francisco, Rio de Janeiro, Singapura, Delta do Mississippi e Havaí. É uma série que eu gosto muito e eu recomendo ela.
É muito bom, só um complemento que eu adoro essa série, eu não sabia que tava a temporada nova, que ele é um cara neurótico, assim, né, é um comediante e ele, tipo, é completamente desajeitado, mas ele adora a comida, as caras que ele faz, é muito bom, assim. E ele faz a filha dele passar muita vergonha. É muito divertido, então. E as comidas parecem incríveis. E sempre no final de cada episódio ele conversava com os pais, né? A mãe morreu, então agora ele só conversa com o pai, que é um judeu neurastênico, que é engraçadíssimo. Assim, as conversas dele com o pai são de morrer de rir. O pai, muitos dos lugares onde ele está, o pai já visitou. Só que ele tem muito apego àquele American Way of Life, e aí, então ele critica, não, eu fui no Rio de Janeiro e o povo suado, subindo Cristo, para ver um homem de braço aberto, tá onde que eu vou fazer isso? Eu prefiro ficar na minha casa. E é tipo, na verdade, acho que o título da série é um pouco isso, né? Por favor, alimente meu filho, né? Tipo o Phil. Eu gosto muito dessa série. Você, Thali, quer fazer? O Léo lembrou dessa série que está estreando a nova temporada, e lembrei também que estreia esse final de semana a nova temporada de This Is Us, que já indicamos aqui várias vezes, acredito que o Fábio, você assiste também, né, Fábio? Eu parei, mas sempre que eu vejo minha esposa chorando, e eu chorando sozinha e rindo também, quer dizer que ela está assistindo e eu não posso ir lá. Então, e aí estreou nesse final de semana a nova temporada. E aí vou indicar uma comédia romântica que eu assisti na Netflix. É bem bobinha, mas é muito boa. Em inglês chama Hot Date. Eu acho que em português está com Amor com Hora Marcada. Alguma coisa do tipo que não faz muito sentido. E é engraçado. Vale também. E queria indicar o canal da Vogue no YouTube. Porque é um dos canais que eu mais vejo quando eu tô no YouTube. E no último mês teve as Semanas de Modas. E eles fizeram uma série de vídeos explicando os bastidores dos desfiles. E tá muito interessante você ver como que as marcas se reinventaram para fazer os desfiles. E adendo para Moschino, do Jeremy Scott, que fez um desfile com marionete. Ficou a coisa mais linda da vida. Eles vestiram marionete, sei lá, de 30 centímetros e fizeram um desfile, assim, incrível. É muito legal. E aí o canal da Vogue tá colocando os bastidores desses desfiles. E vale muito a pena. Para quem gosta de moda, né? Ou não. Para quem não sabe, a Thalita Facchini é a consultora de moda do mercado editorial. Então, mentira. Só. E você, Fernanda, aqui tem para indicação para os nossos ouvintes. Olha, eu assisti nesse último final de semana o Dilema das Redes, um documentário na Netflix. Não sei se vocês já viram, já indicaram por aqui. Mas achei muito interessante, preocupante, mas interessante. Então, um documentário com ex-executivos de várias plataformas, né, do Google, Facebook, Twitter, enfim, todos esses. E o documentário trata muito sobre como essas plataformas, os algoritmos foram construídos muito para engajar, né, as audiências e quais são as consequências disso. Né, no final das contas, porque você cria algoritmos para fazer as pessoas passarem mais tempo ali, o tempo de tela, né, para roubar a atenção e o tempo de tela, e como é que você transformou, na verdade, a opinião das pessoas e a mudança de opinião das pessoas em produto, porque você monetiza a partir de anúncios, né, de propaganda que vão influenciar essas opiniões. Então, na verdade, o documentário ele vai falando sobre como essas plataformas elas podem moldar, influenciar visões, né, viciar, né, inclusive fala de jovens, fala dessa preocupação, inclusive fala de estudos de aumento de suicídio, inclusive em razão disso, e fala sobre questões também de polarização de opiniões, de ameaça à democracia. Então, tem várias questões interessantes sendo levantadas ali, que eu acho que são bem relevantes. Obviamente, é feito pela Netflix e também não fala sobre o próprio algoritmo da Netflix, mas é interessante como material ali para a gente pensar a respeito sobre como nossos dados estão sendo utilizados. Fernanda, você fez alguma coisa diferente depois disso em sua relação com as redes sociais? Eu já venho fazendo há um tempo, não depois do documentário, mas já há bastante tempo que eu não... Tem vários aplicativos que eu não engajo, né? Assim, desses apps, por exemplo, de
que você, vou envelhecer, vou ver como é que eu ficaria, por preocupações já de privacidade em relação a reconhecimento facial, né? Isso já é um cuidado que eu já tenho. E eu já venho reduzindo o uso em Facebook já há muito tempo. Mas eu confesso que, assim, por exemplo, eu posto muita coisa de foto com meu filho, e às vezes eu reflito, eu falei assim, poxa, será que eu deveria? Né? É uma coisa que eu não parei de fazer ainda, mas é algo que eu penso que eu deveria parar de fazer. Mas eu acho que levanta questões interessantes fora de... O tema ali nem é privacidade, tá? Que, na verdade, é o que eu tô falando mais, mas eles exploram um pouco privacidade e eles falam mais sobre a influência que aquilo pode ter na sua formação de opinião, inclusive eles falam sobre fake news, né? Sobre como aquilo pode estar moldando de uma forma enviesada a sua opinião, entendeu? Então, eu acho que é interessante do ponto de vista de você, de repente, ter consciência e ter maior isenção em relação ao que você lê ali e procurar outras fontes mais confiáveis de informação. Muito bem. E você tinha outra indicação também, não era? Eu ia falar do Dracon, mas eu já falei. Então tá bom. Não saindo do tema de Netflix, mas eu tenho uma série que são entrevistas que o David Letterman faz, né, que chama O Próximo Convidado Dispensa Apresentação, que é um chavão também, né, que usa assim, tipo... Só que os entrevistados são tipo o Kanye West, Ellen DeGeneres, o Lewis Hamilton, a Melinda Gates, são coisas assim que são impressionantes. E ontem eu tava vendo vários, o do Obama é muito bom, o do Kanye West também, e da Kim Kardashian é incrível, é assim. A Ellen conta uma coisa, a Ellen DeGeneres, que conta uma coisa que ela falou que nunca tinha falado antes, que é uma série de abusos, e assim, como esse cara entrevista, e eu falo assim, tipo, a sensibilidade que ele tem de ler o convidado, ler o público, de fazer piadas tão, naquele momento, assim, é uma coisa incrível. E ter aqueles convidados tão estrelados, que realmente todo mundo sabe quem é impressionante. Acho que vale muito, procura lá na Netflix o programa do David Letterman. É isso, gente. Temos um programa, Fabinho? Acho que temos sim, Léo. Fernanda, toda a sorte para você na Melhoramentos. Obrigada. E vai contando as novidades pra gente. E, Léo e Thalita, muito obrigado. A gente vai se ver na semana que vem. Até mais.